Eu vi essa declaração, eu achei estranho na hora que eu vi também, mas na verdade o que o Lula disse com isso é que os povos das Américas devem muito aos povos africanos. É um obrigado, na verdade, nos sentimos obrigados a retribuir, é uma coisa desse tipo. Eu acho que eu vi dessa maneira. Eu não acho que seja o caso de se escandalizar, não. Não é tipo assim, ó, valeu por ter feito trabalho escravo e nos enriquecido. Eu acho que foi outra coisa. Porque ele já pediu perdão aos povos africanos no passado. Então, acho que esse é o sentido da colocação do presidente, mas sempre tem alguém para encher o saco, né? Para dizer, ah, não, veja bem, podia ter sido assim, assado. Essa é a imprensa brasileira. É a empresa brasileira. E teve outra fala, não, a fala dele com relação à Venezuela, estão reclamando até hoje, né? Quando ele recebeu o Maduro e tudo mais, eles revivem isso e criticaram muito também o fato de ele ter dado uma alfinetada no Boric, no Gabriel Boric. Você deve ter acompanhado isso. O Acompanhei. Boric é o queridinho, né, da imprensa, porque ele é subserviente aos Estados Unidos. Ele é uma falsa esquerda. Quem é o Boric, Leonardo Atush? Não, Explica pra gente. O Boric é uma vergonha para a esquerda chilena, para a esquerda sul-americana, para a esquerda latino-americana. Ele é a grande decepção. É um presidente chileno que tem 25% de aprovação, totalmente rejeitado. Peraí que agora começou a cachorrada. Totalmente rejeitado pela população chilena. E ele coloca coisas que são absurdas, né? Quando ele fala, por exemplo, que é preciso se levantar contra a guerra imperialista russa. Como assim? Né? Você pode questionar a Rússia, você pode questionar a agressão russa, você pode questionar a invasão russa, mas não é uma guerra imperialista russa. Né? Você pode dizer que, eventualmente, é um movimento de autodefesa diante do avanço do imperialismo para as fronteiras russas. Mas o que o Boric fala é absolutamente absurdo. E aí ele faz algumas coisas, né, Conde? Ele fala que, por exemplo, não, veja bem, eu tenho princípios, é uma questão de princípios, a democracia, os direitos humanos. Esse é o manual do Departamento de Estado estadunidense para a América Latina. Você coloca, vamos dizer assim, as democracias e os direitos humanos acima de tudo e coloca esses países contra, portanto, as autocracias, contra a China, contra a Rússia, contra os adversários geopolíticos dos Estados Unidos. Então, o Boric, sinceramente, Ele é está seguindo fracasso, o manual do Departamento de Estado estadunidense, página por página. página por página. E Página vai por... fracassar, e por isso, na verdade, já fracassou, né? Ele já fracassou. Ele é um cara que não tem uma reeleição no horizonte, né? Um governo absolutamente medíocre, desmoraliza a esquerda, desmoraliza a juventude, porque também a juventude vai pagar um preço, né? Quando o Lula falou que ele é imaturo, sequioso, tal, aquela coisa, pode parecer um problema da juventude, mas não é um problema da juventude, é um problema do Boric, né? Então, eu acho que a própria juventude fica enfraquecida para futuras posições de poder, né? O Lula o Lula fala na lata, né? Na verdade a imprensa brasileira faz um carnaval gigantesco, não teve nem repercussão internacional essa questão do Boric ali na reunião de cúpula. Agora, a reunião de cúpula na Europa, Atush, na sua opinião, foi um sucesso da delegação brasileira? Eu via o Celso Amorim, querido Celso Amorim, que fazia um programa semanal com você e agora não pode mais fazer porque está ali, né, lado a lado com o Lula nas questões internacionais. Ele estava muito à vontade. Eu vi o Celso Amorim ali no cantinho, sempre do lado do Lula, todo mundo saudando o Lula. Tem um clipe em que todos os chefes de Estado vão em direção ao Lula para, enfim, tietar o Lula praticamente. É uma coisa incrível. Não, vou falar sobre isso só para fazer uma correção. A Cláudia Stefani está me dizendo, ó, não tem reeleição no Chile, mas isso não alivia em nada para o Boric, ao contrário. Mas mesmo que não tenha reeleição, na verdade, ele está pavimentando o caminho para a volta da direita ou da direita radical nas próximas eleições. Eu acho que o Lula na Europa, quer dizer, ele sempre vai muito bem, é sempre um sucesso, né? Eu avalio que o presidente Lula tocou o dedo na ferida, principalmente quando ele falou, Conde, ele falou muito sobre o meio ambiente, mas ele falou o seguinte, que diz, olha, existe uma contradição completa entre essa corrida armamentista que vem sendo apoiada pelos europeus e a questão ambiental, né? A Europa ela tem uma postura absolutamente subserviente aos Estados Unidos em relação ao tema da guerra na Ucrânia.
havia muita pressão para que o tema Rússia fosse colocado na declaração final dessa cúpula União Europeia, sei lá, que não entrou. Acho que por pressão dos países sul-americanos que querem manter uma neutralidade, ou seja, existe uma coerência, né, na posição brasileira e uma liderança brasileira em relação a isso. E acho que foi muito importante também colocar o tema da Venezuela, né? O Lula colocou bem, participou daquele grupo, tal, né? Eu acho que assim, quer dizer, já passou da hora, Conde, de relaxar essas sanções econômicas contra a Venezuela. Isso só vai acontecer quando for possível contar, porque senão não tinha. Porque, por que as sanções, né? Supostamente, então, porque as eleições não eram livres. Então, eles têm que contar essa história de que agora houve um grande acordo entre o governo e a oposição, todos vão participar do processo eleitoral, as eleições serão limpas, etc. e tal. Então, eu acho que está se construindo essa narrativa para que as sanções caiam, para que a Venezuela possa vender livremente seu petróleo e explorar. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, é importante que se diga isso. A Venezuela voltando a crescer, isso é muito bom para o Brasil. A Venezuela, é importante que as pessoas saibam, né? Ela precisa pagar o BNDES, porque um dos pontos de fragilidade do governo Lula, e que é muito usado por essa extrema-direita, mas veja bem, a Venezuela deu calote no BNDES, etc. e tal. Por que não pagou? Não pagou porque está sob sanções. Se as sanções caírem, o Brasil vai ser beneficiado economicamente também. Então, interessa ao Brasil essa normalidade democrática, essa normalidade econômica e política na Venezuela, né? Mas, assim, só acho que algumas declarações passaram um pouco do ponto, né? O Haddad, por exemplo, o Haddad falou: a Venezuela precisa provar que é capaz de fazer eleições livres. Tá na mesma linha do Lula, mas está uma oitava acima. O Lula, sabe, é mais suave. Então eu acho que tem que ser mais no estilo do presidente Lula.